Gratidão, meu povo poderoso, iluminado, maravilhoso. Gratidão pelos tinidinhos, gratidão pelos comentários maravilhosos que eu estou respondendo todos. Gratidão demais pelos inscritos, pelos novos inscritos, sejam bem-vindos. Gratidão a todas as pessoas inscritas aqui no canal. Gratidão demais. Vamos botar esse negócio para funcionar. Como confiar no processo de cocriação, de manifestação? Interessante isso. Como fazer isso? Porque muitas das vezes gera dúvida. Você tem dúvida de certas coisas, eu vou te explicar as dúvidas do negócio, do baguete todo. Então vamos lá, sem melosquência, sem rasgar as calcinhas, as cuecas e tudo mais, vamos lá ver esse negócio. Preste bem atenção. Uma coisa que eu acho que é muito importante para mim, muito grande acontecer na minha vida, eu vou acreditar mais na lei da atração do que eu acredito. Muita gente pensa mais ou menos assim, ou pensa da seguinte forma: bom, essa técnica aqui, se ela funcionar, eu vou adotar ela como minha técnica. Ou essa técnica é poderosa, nossa, poderosa, formosa, deliciosa, isso, aquilo, outro, então eu vou fazer porque vai dar certo. Mas ao mesmo tempo você não confia muito no processo, porque é só um processo, gente. Só confiar no processo de manifestação. Mas simples assim, Carlos, tudo que é simples é rápido e fácil. Preste bem atenção. Não existe nada na natureza, em lugar nenhum, que não seja simples. Quando você vai ver, é simples demais. Quando você não sabia lá raiz quadrada, era, nossa, um negócio de outro mundo. Mas quando você aprendeu a fazer raiz quadrada, nossa, foi fácil demais. Entendeu? Você fazia até pensando, né? Até assistindo televisão naquela época. Então preste bem atenção no negócio. O processo de criação ou de cocriação, quando você está no caminho certinho, você vai perceber o quê? E você tem que ser sensível a isso, você vai perceber indícios, tá? Sinais, haverá sinais, haverá sinais, os sinais do universo para você. Lembre-se, o mundo, o universo, ele é mental. O universo é mental. Então, o universo está dentro da sua cabeça. Então, seu universo vai te dar sinais daquilo ali. E você tem que perceber, opa, peraí, isso aqui é um sinal. Olha só, coisas vão acontecer, vão ser muito... Como é que o pessoal gosta de falar, gente? São situações que acontecem. São circunstâncias que acontecem. Não, isso aconteceu por causa disso. Não, realmente. Coincidências, aliás. São coincidências. Mas você vai perceber que essas coincidências acontecem muito. Entendeu? Essas coincidências acontecem muito. Preste atenção no negócio. Olha só. Então, isso são pistas do universo para você entender que você está no caminho certo. E continuar fazendo. E aí é que vem pulo gato. Não? Pulo gato. Continuar fazendo a sua técnica, seus pensamentos. E aí vamos lá. Um meio muito interessante de você fazer isso, confiar no processo, é você começar a sentir satisfação de alguma coisa. E o que é satisfação por alguma coisa? Porque olha só, a dúvida que você tem, deixa eu deixar a satisfação de lado e te explicar um outro negócio. A dúvida que você tem sempre nesse processo de cocriação é o seguinte: você faz a técnica, beleza, terminou a técnica, tá tudo bem, e de repente você começa a perceber que a realidade está te mostrando que aquilo não está manifestado na sua vida. Opa! Aí vem a dúvida. Por quê? Porque a realidade te prova que você não tem aquilo. Entendeu? Por quê?
Porque você começa a perceber a falta, a escassez, que são sentimentos. Se você manifesta com esses sentimentos negativos, você manifesta com sentimentos positivos. Entendeu isso agora? Esse é o grande pulo do gato por você não confiar no processo de cocriação. Mas, o que você tem que fazer? Você tem que ignorar completamente essa realidade que está te dizendo uma coisa que você manifestou, que é a falta, por muito tempo. E aí, você tem que entender que o processo é o mesmo, para o lado positivo e para o lado negativo. Ou seja, querendo ou não, todo mundo está manifestando. E se você entende que você está manifestando o tempo todo, seja coisas que você quer ou coisas que você não quer, e a maioria são coisas que você não quer, você pode mudar a polaridade disso, do negativo para o positivo, que é o que você quer, para que aquilo também aconteça. Mas vai levar um tempo. E aí é quando esse levar um tempo, começa a haver os sinais. Haverá sinais. E aí tem os sinais. E aí você tem que observar esses sinais e entender que, embora a realidade está te dizendo que você não tenha, você está no caminho para ter. Captou a mensagem agora? Captou a mensagem? Eu espero que sim. Então, a dúvida, ela vem justamente disso. Ai, o que eu vou fazer? E aí você começa a entrar em dúvida, né? Ah, o negócio não deu certo. A técnica poderosa não deu certo. Nenhuma técnica é poderosa, filho. Filha, presta atenção. Você é que é poderoso, poderosa para manifestar a sua realidade. Não existe técnica poderosa, a melhor técnica. A melhor técnica é aquela que você faz se sentir bem, e por se sentir bem, você vai fazer o quê? Você vai obter aquilo que você quer. E aí vamos no outro negócio, satisfação. Deixa eu te explicar um negócio de satisfação. Passe a sentir satisfação com o desejo que você tem. Interessante. Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. Porque outro dia eu fiz um vídeo inteiro com o microfone ligado, tive que apagar e fazer de novo, porque saiu sem som. Então, a satisfação, como é que é esse negócio de satisfação? Vou te contar uma história para você entender que você vai gostar. Teve uma inscrita aqui do canal que mandou no meu privado lá no grupo do Telegram. Pode entrar no grupo do Telegram, tá? Tá aqui embaixo o link, depois da descrição do vídeo. São todas iguais. E aí ela me chamou no privado e falou comigo: Carlos, olha, a situação é essa, eu moro em São Paulo, capital, pego o metrô para ir para o trabalho, chego lá e eu não sei como fazer as coisas assim. E aí a gente teve uma longa conversa, porque meus áudios são de 30 minutos a 1 hora. Tá? Para explicar, eu explico tudo bem explicadinho. Tá? Então, é assim que funciona. Se você me perguntar, eu vou responder, mas você escuta a resposta toda. Tá? Uma meia hora da sua vida você vai gastar, meia hora, 1 hora você vai gastar escutando eu falando na sua cabeça. E aí 45 minutos. Essa mulher não vai nem escutar esse áudio. Pois é, ela escutou os 45 minutos e escutou de novo. E passou-se aí uns 15, 20 dias e ela me manda um áudio. Mandou um áudio muito interessante, dizendo assim. E eu não vou dizer o nome dela porque ela não permitiu, tá? Mas ela permitiu contar a história, tá? E eu vou contar a história para você. Então, lá em São Paulo, como é que funciona a vida dela? Ela acorda às 4 e pouca da manhã, 5 horas ela tem que já ter pegado o metrô, é aquele monte de gente entrando de uma vez só, aquela subaqueira danada, e isso, aquilo, ainda tem que pegar um ônibus para chegar no trabalho ainda. Entendeu bem? E o ônibus é aquela subaqueira danada também. A expressão subaqueira, que eu falei em alguns vídeos aqui, na realidade foi ela que falou. E aí eu achei interessante, falei assim, vou botar esse treco no vídeo também. E aí o que acontece? Gente, preste atenção nesse negócio. Olha só. Depois da conversa que eu tive com ela, no dia seguinte, ela acordou cedo, ela escutou o áudio à noite.
Então presta bem atenção. Os seus últimos pensamentos à noite vão ser os seus primeiros pensamentos no outro dia. Entendeu agora? Que ao fazer a técnica, ela fica guardada dentro do subconsciente e ele vai remoendo aquele baguete ali para você. Aí ela acordou no outro dia, beleza, remoeu tudo que tinha que remoer ali dentro, tá? No subconsciente dela. Ela acordou, beleza, aquilo. Aí, quando ela estava lá naquela multidão de gente entrando dentro do metrô, e aquele empurra, aquela subaqueira, aquela gente empurrando, e ninguém estava nem para ninguém, mas todo mundo empurrando. Ela, na hora que ela entrou no vagão do metrô, ela segurando, ela apertada, e aquele negócio, aquele vucu de gente, veio na mente dela assim: isso parece com o fluxo da vida. Olha, o fluxo da vida te empurra para algum lugar. Ou seja, os impulsos de desejos que a gente quer tá vindo toda hora. Isso ela pensando dentro do vagão de trem, de vagão do metrô, tá? Indo para o trabalho. E aí ela pensou assim: ah, essa subaqueira toda, que é mal cheia de gente, isso aqui, aquilo, a subaqueira, que a jetaiada e tal. Ela falou assim: a subaqueira pode ser os pensamentos negativos que ainda persistem na minha vida por eu ter pensado neles lá no passado. Que foi o que o Carlos falou no outro vídeo. Ah, então por isso que ele pediu para colocar lá frases e a gente repetir de coisas que a gente quer que aconteça na nossa vida para mudar, que seja o contrário daquilo que a gente está vivendo. Ah, e aí ela foi pensando, remoendo naquilo, de repente dentro do ônibus já, ela começou a pensar assim: ah, então eu tenho que achar coisas boas que me dão satisfação, felicidade, alegria, entendeu? Nas coisas comuns do meu dia a dia. Ah, e aí eu vou entrar em estado de permissão das minhas coisas manifestarem. E ela falou assim: olha que interessante, isso tudo é um processo de confiar na cocriação. E aí ela pegou e falou assim, que ela começou a perceber o trabalho dela. E ela lembrou do outro vídeo da segmentação e falou assim: ah, vou segmentar então, vou começar a segmentar agora. Ou seja, cada parte da vida dela, ela dava uma ordem para manifestar. E ela pensou assim: quando eu chegar no trabalho agora, eu vou vender muito, vou atender os clientes. Aliás, ela pensou assim: vou atender bem os clientes com um sorriso, vou ficar muito feliz, vou vender bastante, vou ter muito cliente para vender muito e então eu ter o quê? Uma comissão muito maior. E ela pensou nisso e aí ela sentiu felicidade, que ela falou assim: nossa, uma comissão maior, que coisa boa. E isso é muito bom. Presta atenção, ela não pensou em conta, ela não pensou em nada. Ela só começou a pensar nisso. Que era bom, que era gostoso. E aí o que aconteceu? Ela pegou e foi para o trabalho, chegou no trabalho, se vestiu, tal, isso, aquilo outro, foi atender todo mundo muito feliz, isso, aquilo outro, vendeu a rodo e mais um bocado, acho que ela vendeu a loja toda, tô brincando, não sei, mas vendeu muito. Ela falou que vendeu muito. E ela contava no áudio, ela dava gargalhadas, que ela falou assim: a minha comissão vai ser ótima. E aí eu expliquei para ela, mas primeiro você entrou no estado de permissão ao começar a pensar nessas coisas. E ela começou a entender o processo de cocriação. E aí ela pensou uma coisa interessante. Olha só, ela me contou uma coisa que aconteceu e que foi muito interessante. Porque aí ela tem que comer de marmita, gente. Ela não pode ir para casa, comer e voltar. Não tem jeito. São Paulo não tem jeito. Então comer fora. Mas ela levava a marmita. Para quê? Para economizar o din-din dela, óbvio. E aí ela começou a pensar da seguinte forma. Ela começou a pensar dessa forma. Ela sentou para almoçar e aí, pela primeira vez na vida dela, ela me contou assim: Carlos Wilson, iluminado, poderoso, tocante, maravilhoso. Foi a primeira vez que eu peguei a minha marmita e dei gratidão por aquela marmita maravilhosa que eu tinha para comer ali.
E eu não pensei em nada, porque antes ela ficava pensando assim, se eu fosse rica, eu estava almoçando num restaurante. Se eu fosse rica, se, mas não era. Então ela começou com um processo ali de cocriação de outras coisas. Ou seja, entrar no processo de cocriação baseado na vida que você vive para você chegar onde você quer. E aí ela, na volta, ela contando da seguinte forma, dando gargalhada, que ela não sabe por quê e o que aconteceu, que foi bem menos gente no horário que ela foi embora, tá? De ônibus, que no metrô teve menos pessoas e que ela chegou em casa bem. E que ela não sabe por que o marido dela, até hoje, levou um buquê de rosas para ela, entregou na mão dela e falou que amava ela. E não era aniversário de casamento, não era aniversário de nada, não era comemoração de nada. Mas ela começou a apreciar a vida de casado dela. Ela começou a olhar os aspectos positivos do marido dela também. E ela, por quê? Porque ela entendeu o seguinte, que se ela enchesse a mente dela com coisas que dessem satisfação a ela, enchesse a mente dela com coisas que davam satisfação a ela, o processo de cocriação aconteceria de forma muito fácil, como o fluxo de vida que ela percebeu ao entrar naquela muvuca de gente, e ela começou a perceber isso. Então ela entendeu o fluxo da vida, ela entendeu que na realidade ela só precisava de trocar a polaridade dos pensamentos dela. E ela entendeu que era o mesmo processo, porque ela sempre ia resmungando, achando a coisa assim, que a coisa estava parada. Lembra disso? Que vocês falam muito isso? Ah, minha vida está parada, não está acontecendo nada. E ela começou a mudar isso. E no mesmo dia, quando ela começou a mudar isso, pensando de forma diferente, dialogando com ela mesma, com pensamentos diferentes, o que aconteceu? Ela já obteve o resultado. E ela falou, Carlos, a satisfação traz mais satisfação. E aí ela disse uma coisa muito interessante, que agora eu vou complementar. A satisfação traz mais satisfação e eu complementando. E aí, pela própria atração, traz mais satisfação que resulta em confiança no processo de cocriação. E como você obtém essa satisfação? Observando tudo que é bom na sua vida. Então, não importa se você está indo trabalhar de metrô, subaqueira, se você está olhando para não sei, olhando para uma parede de tijolo que é a vista do seu quarto, da sua sala. Não importa onde você está, mas a sua mente pode ser manipulada por você. Esse é o seu poder. E tudo pode mudar porque você confia no processo de cocriação, tendo o quê? Satisfação na vida, entrando em estado de permissão mental. Te ajudou? Eu tenho certeza que te ajudou demais. E eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo umas 4, 5 vezes, porque você vai querer confiar no processo de cocriação. Porque você tem poder para isso. Porque você é um Deus Todo-Poderoso, uma Deusa Toda-Poderosa, que pode e deve manifestar todos os seus desejos. Universo, gratidão demais, porque eu sou o co-criador da minha realidade. Show?